Sérgio fez uma pergunta para a gente sobre, sobre uma entidade, né? Sobre Exu Sete Pedras, né? Alguém conhece Exu Sete Pedras? Aí eu dei uma resposta que não sei se ficou bom para o entendimento de todos, mas essa resposta ela cabe para a gente fazer uma análise de, de tudo dentro da Umbanda, tá? Porque algumas pessoas iriam dar uma resposta para o Sérgio e eu, algum período atrás, num período não tão distante, eu talvez tivesse dado essa resposta para o Sérgio, talvez como definitiva, né? E aí o tempo vai nos ensinando e a gente vai aprendendo algumas coisas e vendo algumas questões, né? Onde a gente fala que a supervalorização do elemento do orixá dentro da Umbanda acaba nos colocando, nos fazendo pecar em algumas análises, em alguns dados momentos. Esses elementos de conexão com os orixás, por exemplo, eles surgem no final da década de 80, início da década de 90, onde surge a tão famosa Umbanda Sagrada, né? Advinda do advento que veio a partir de Rubens Saraceni, né? E aí com a questão da, da teologia de Umbanda, etc, etc, etc. E aí acabou-se que o poder de mídia deles era muito forte e fica por aí como se fosse uma verdade na Umbanda. E essas percepções que a gente precisa combater, né? E aí lá no grupo o Sérgio fala sobre, ele pergunta sobre Exu Sete Pedras, né? Exu Sete Pedras foi, né, Sérgio? Deixa eu só pegar aqui. Enfim, o Sérgio pergunta sobre Exu Sete Pedras. E eu falei para ele assim, ó, que para saber quem que é esse Exu e um pouco, e aí que é só uma breve base de quem que é esse Exu, a gente precisa olhar que no caso desse Exu ele tem um nome que é revelador no seu campo de trabalho, que é pedra, sete pedras. Então a gente vê ali muito nítido no nome dele, pedra, né? E aí o que que ele faz? Qual que é o foco dele? Aí geralmente, como eu falei, há algum tempo atrás eu falaria diretamente, um Exu que trabalha com justiça, a pedra é de Xangô, né? Só que não. Só que a gente tem que entender assim que a Umbanda utiliza-se dos elementos como maneira magística, e aqui a gente tem que entender o seguinte: são reinos da natureza aos quais a Umbanda entende como fonte de consagração e fonte de energia, tá? Fonte de consagração uh, e energia, tá? Por exemplo, o reino da Macaia, né? E aí a gente tem também, no caso dos Sete Pedras, as pedreiras, né? Então a gente tem que lembrar que não é só justiça, e não tem a ver com justiça. A gente precisa entender que o elemento que esse Exu trabalha é pedra. Pedra, elas têm várias significações, por exemplo, magisticamente e espiritualmente falando. A gente está falando de firmeza, a gente está falando de foco, a gente está falando de estrutura, né? Então a gente precisa lembrar que a pedra, por exemplo, não é algo, uma forma natural só, é a união de outros elementos na natureza da Terra, uma transformação da Terra para se tornar pedra. Então, na verdade, pedras e cristais, eles são, nessa transformação, eles são condutores de energia, né? Condutores de energia natural e principalmente energia telúrica, energia da Terra. Então, Pai Maurício, o Exu Sete Pedras, ele então é um Exu que trabalha com energia da Terra? Não necessariamente, mas aqui, pelo nome próprio, diz que é um nome revelador, muito
provável que sim, mas a gente não pode limitar o trabalho desse Exu apenas com a questão pedra, ou estrutura, ou então justiça. É isso que eu quero falar. Não dá para a gente ficar conectando cada entidade dentro da Umbanda a, a um orixá. Porque os indígenas e e nem todos os africanos entendiam o orixá como uma divindade. Tem que entender que para os orixás existiam outras divindades, e não só, ou para os africanos, outras divindades, e não só ah, os e não só os orixás, vuduns, inquices, e aí tem várias outras divindades. Até estava estudando sobre isso, agora não consigo me lembrar de direito, então, mas tem muita outra coisa, e a gente acaba pecando em querer botar regra aí, e isso surge também na Umbanda Sagrada, de definir que a nomenclatura da entidade vai dizer para qual linha de trabalho, qual orixá ele trabalha, e não é verdade, né? E não é verdade. Eu vou dar outro exemplo que a gente falou lá no mesmo grupo, que se falava, por exemplo, do Caboclo Sultão das Matas, né? Então, o Caboclo Sultão das Matas também, assim, ó, é um nome um pouco ouvido falar, mas antigamente era muito comum, mas a gente tem que entender que, sim, especificamente, essa entidade, se tu for pegar pelo nome, é muito amplo. E lá eu falei, né? A mata ela tem várias possibilidades, né? Na mata a gente tem, só para começar, a gente tem a caça e tem o caçador, né? A mata é o que dá prosperidade, é o que dá crescimento, é o que dá fartura, né? Porque ela vem da terra. É um elemento, veja como a terra, ela está gerando outros elementos a partir da sua energia telúrica, ela gera outros elementos como o próprio reino vegetal, que para nossa religião também é um reino à parte. Então é um reino à parte também, não necessariamente é ligado a um determinado orixá. Veja, a ligar apenas ao Oxóssi e à mata é inconsequente. Por quê? Porque o Oxóssi é o caçador, o Oxóssi é o caçador, né? A gente pega outras divindades como Odé, por exemplo, que são ligadas à caça, aos animais. A gente pega, por exemplo, na mata tem folha, se a gente for levar para esse ao pé da letra qual que é o orixá, tem um monte de problema. Por exemplo, as folhas não são de Oxóssi e não são de Odé, entendeu? São de Ossanhe, né? Para quem tem Ossanhe no seu culto. Então, assim, ó, é complicado, é uma mistura que não cabe mais a gente fazer. A gente tem que entender que, por exemplo, quando tu fala de mata, a gente abre um leque muito grande, assim como para todo e qualquer reino na Umbanda. Então, as entidades de Umbanda, ela se divide em reinos, e não em orixás. É isso. A gente tem que parar de ficar consumindo isso que não é nosso, entende? A gente tem que entender de uma vez por toda que a, a entidade, a Umbanda trabalha com entidades e não com a divindade. Na Umbanda se manifestam espíritos das entidades, dos nossos entes, e não com as divindades. É simples, é muito fácil. É muito fácil. E aí, claro que a gente tem toda a questão da, da, da vertente ao qual tu pertence. Se a tua vertente está dizendo que é assim, tudo certo, tudo bem. Mas só precisa entender que não pode ser regra. Essa coisa de querer botar o orixá goela abaixo dentro da Umbanda. Orixá não pertence a Umbanda, tá? Orixá não é da Umbanda. A gente pode louvar os nossos orixás, a gente pode sim, mas a gente tem que entender isso. Daí, quando a gente olha os nomes das entidades, nem tudo dá para ligar um orixá. Olha só, depois a Tati fez uma observação lá no grupo falando assim: ué, eu falei do observar o elemento pedra, né, no nome da entidade. Daí a Tati me diz assim: tá,
E a dona Sete Saias? Entendeu? Qual que é o orixá, então, que a gente vai colocar para ela? Ah, eu sei até a resposta de alguns irmãos, mas não faz sentido, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender, então, que o nome, embora pareça revelador, Sete Saias não é um nome revelador, é um nome ocultador, porque a saia é um elemento de trabalho da pombagira, é um elemento que representa diretamente a expansão de energia. E, principalmente, a energia sexual, ali no caso das pombagiras, ela representa a energia feminina, a energia reprodutora feminina, do sagrado feminino. E aqui, a saia, especificamente, ela está atrelada a um elemento de expansão. E como ligar isso a um orixá? Ah, mas sim, tem os orixás. De novo, não podemos ligar a Umbanda e dizer que a Umbanda tem que determinadas regras conforme uma certa doutrina disse que era. E não é. Eu não estou querendo dizer que não pode. Cada um segue conforme os ensinamentos da sua casa. Mas precisa parar com essa ideia de ligar tudo ao orixá. Veja, por exemplo, o caso das Sete Saias. Né? A Sete Saias, ela tem esse nome por conta da saia. A saia é expansor. E aí, por que eu digo assim, que é simples demais dizer as coisas? Ah, porque vai dizer assim, então, toda pombagira Sete Saias, ela é expansora? Não. E não é só ligada à energia sexual, porque são sete. Sete quer dizer que são os sete caminhos. E sete caminhos levam aos sete reinos. Quer dizer que provavelmente essa Sete Saias ela trabalha com expansão de energia dos sete reinos ligados à esquerda nesse processo, entendeu? Então, é complicado a gente ficar definindo isso como uma verdade para todos, né? E aí a gente ter que seguir uma teologia do qual não faz mais não se faz mais necessário a gente ficar seguindo esses conceitos, né? E aí vai dizer, tá, mas pai Maurício, então como que a gente vai ligar os entidades, os caboclos? Liga aos reinos, veja qual que é o elemento vital ali que está, o elemento natural que está ali representando aquele reino. Volta lá para a pedra, volta lá à terra. Então, se esse caboclo ele é ligado à terra, e aí a terra a gente encontra a terra onde? Nas montanhas, nas cavernas, nas pedras, nos cristais, no solo, né? E aí, o que que é a terra? Ela abriga, ela nutre, ela recebe, né? No momento da morte, a terra é o ventre da terra, onde a gente volta para depois da morte. O solo é sagrado, é onde os animais caminham, onde recebe a semente, onde recebe nutriente, onde nutre a vida através do alimento, através das plantas, né? Na terra, que em nós também o elemento se manifesta através da matéria que nos dá estrutura e sustentação. Então, o caboclo que está ligado à terra é ligado à sustentação, à firmeza, né? Na magia natural, ele é um elemento receptivo, né? Ele forma a base, sobretudo, para se manifestar, e inclusive na Terra, tu pode encontrar os outros três elementos dentro da Terra, então ela também é expansora, ela não é só a firmeza, né? A Terra é capaz também de transmutar energia negativa que estão estagnada para receber, ela recebe energias positivas também, né? Fluidos, né? Então assim, ó, olha só como fica fácil a gente identificar o trabalho do caboclo baseado no elemento ao qual ele trabalha. Então, não necessariamente a gente tem que ligar as linhas de trabalho ou as nossas entidades a determinados orixás. A gente tem que basear o campo de atuação dele com o reino ao qual ele está vinculado. E nem sempre, né? Nem sempre não. Eu afirmo que assim, ó, os campos de atuação não são ligados diretamente
a um orixá, né? Eles são ligados a essências naturais, a campos da natureza. E esses campos de atuação estão ligados aos elementos. E aqui a gente fala só dos 4 elementos: fogo, terra, ar, e água, e a gente não está pensando no éter, que é um elemento também que existe no plano espiritual. Né? Então, tem muita coisa para se firmar e não precisa ficar buscando em teologias que não são nossas, que são de uma única vertente e acabam querendo adotar e que todas as práticas entendam isso como verdades. É isso que eu quero que vocês parem e entendam, parem para pensar e entendam que não tem como ligar as entidades somente às essências de orixás, até porque os reinos não pertencem aos orixás exclusivamente. Tem muita mais coisa afora aí do que somente orixá, né? E limitar a orixá à influência africana é um equívoco, né? Tem várias culturas, várias divindades, né? E inclusive várias crenças distintas que não apenas a de culto ao orixá vindo de África e vindo da ancestralidade que hoje perdura até os dias de hoje dentro da Umbanda. Tá bom?